Alguns números que foram divulgados por institutos, inclusive o IBGE, no PNAD Contínua, revelam um pouco da situação difícil que ainda se encontra o estado do Piauí em alguns setores. Eu estou recebendo o economista Eduardo Lima, que vai conversar conosco a respeito deste assunto, deste tema. Eduardo, seja bem-vindo aqui ao nosso Jornal do Piauí. Obrigado. Quero convidar o senhor e o telespectador a ver essas informações a respeito, foram divulgadas pelo IBGE. Primeiro, em relação ao Bolsa Família aqui no estado do Piauí. Em 2016, 34,9% dos domicílios tinham beneficiários do programa Bolsa Família. Em 2019, esse número caiu um pouco, mas muito pouco, 1,1%. São números do PNAD IBGE. Outro dado também do IBGE, aliás, esse não é do IBGE, esse é da fonte CLP Liderança Pública, que mostra que em 2018, 21%, aliás, o Piauí ocupava a 21ª posição no ranking de competitividade dos estados. Detalhe, nenhum estado do Nordeste aparece entre os 10 primeiros, tá? E em 2019, Piauí caiu para 23º colocado. Um outro número que também chamou a atenção, a renda média do trabalhador. Este do IBGE, R$ 1.245 por mês, é a segunda pior do Brasil, só consegue bater a do Maranhão, que é um pouco pior do que a do estado do Piauí. Doutor Eduardo Lima, olhando para esses números, que tipo de conclusões chegam os economistas sobre a economia do nosso estado? Bom, Joelson, na verdade, os números eles não destoam da média das estatísticas e dos indicadores que a gente tem em mãos. Por exemplo, o PIB do estado do Piauí, ele é o 21º entre todas as unidades da federação, né? E isso é um fator que já avalia que o Estado... E o PIB é o quê? É a produção, é a soma das riquezas produzidas durante o ano no Estado. Quando se vai para um indicador mais fiel, que é o PIB per capita, ou seja, é a soma das riquezas produzidas durante o ano dividido pela quantidade de habitantes do estado, aí o Piauí cai de 21º colocado para 26º colocado, perdendo para o Maranhão. Ou seja, as riquezas do estado do Piauí, quando se coloca em posição relativa, ou seja, dividido pela quantidade de habitantes, colocam o Piauí na penúltima posição da produção de riquezas do país. Isso quer dizer, em outras palavras, é que não chega a provocar sustos esses números. Isso, na verdade, está sendo completamente coerente esse resultado da questão da pesquisa do Bolsa Família, porque, coincidentemente, o Piauí é o segundo estado que tem mais Bolsa Família e quem está em primeiro é o Maranhão. Então, ou seja, a lógica obedece, a lógica dessa pesquisa acaba coincidindo com a lógica do cálculo do PIB per capita, ou seja, mostra que o Piauí, em uma situação em comparativo com todas as outras unidades da federação, os 26 estados e o Distrito Federal, o Piauí se encontra numa situação ainda, por mais que hajam avanços, ainda se encontra numa situação desconfortável. Certo. Isso é uma questão histórica e que a gente, nos últimos 2 anos, vamos analisar se continuou piorando ou não, porque em 2018 e 2017 não houve ainda esse apurado do PIB, né? Então, a gente vai observar se há um progresso, mas imaginamos que mesmo havendo um progresso, para ele saltar de posição, ainda seria... é necessário muito mais. Tá, então também seria normal que não tivesse saltado de posição, né? Agora sim, olhando para os números, 2016, 2019, redução de 1,1% no Bolsa Família. Nós estamos falando aqui de pessoas que saíram da pobreza ou mais, sei lá, um rigor na fiscalização, bloqueios eventuais de pessoas. Chega a ser expressiva essa redução? Bom, na verdade, por mais que nominalmente apareça uma redução da quantidade de Bolsa Família, mas ainda é um percentual muito alto da população, ou seja, mais de 1/3 da população do estado do Piauí, da quantidade de família do estado do Piauí, recebe um benefício para combater a pobreza, que é uma política compensatória, é uma política de transferência de renda, ou seja, 1/3 da população do nosso estado ainda precisa de auxílio do governo. Então, esse tímido 1,1% que caiu, né, pode até a gente considerar de alguma forma animador, mas ainda representa uma parcela muito grande da população que precisa dessa ajuda do governo. E em relação à sua pergunta sobre por que caiu esse 1,1%, a gente viu muito nos últimos meses nessa questão da fiscalização, né, essa questão da retirada de pessoas, tanto pelo critério, né, do controle mais rígido, né, na concessão desses benefícios e na manutenção ou renovação deles, como também, lógico, deve-se considerar que assim, algumas pessoas não se enquadram mais no perfil recebedor. O que preocupa, doutor, nesse número é que para você receber o benefício, você tem que atestar pobreza. Ou seja, nós temos 1/3 da população piauiense
com um atestado de pobreza nas mãos. É fácil reverter uma situação dessas? Bom, o estado do Piauí é um estado que ele não é industrializado, né? Ou seja, a maioria dos empregos, a maioria da produção, ela vem principalmente do agronegócio, né? Então, é um setor que não agrega valor, é um setor que não manufatura. Então, para que o estado possa desenvolver mais, é necessário que ele seja um estado manufaturado, é necessário, um dos fatores, claro, é necessário que ele avance mais na questão de vender mercadorias com valor agregado. Então, esse é um dos fatores principais. Por mais que o Piauí tenha evoluído... Só para exemplificar, ao invés de vender, sei lá, a soja, vender o óleo da soja? Isso, já mais ou menos nessa lógica. Seria mais ou menos isso. Então, é fundamental. O Piauí tem que avançar na industrialização, tem que avançar nos atrativos, né? Para que empresas possam se colocar aqui no estado e geração de emprego e renda. Agora, uma citação que foi, aliás, um dado que foi colocado aí, que é a questão da renda média, né? Que eu acho que foi a última. Foi a última informação. Vamos lá. Renda média do piauiense, que é a próxima, que é cerca de R$ 1.400. A renda média. Vamos lá. Na próxima que era o que eu ia me reportar em relação a isso. 1.425 mensais. Também a segunda pior do Brasil. Essa eu não sei se o Maranhão é que é o pior do Brasil, né? Mas se fosse, não está aí dizendo e nem eu tenho essa informação. Mas, de qualquer forma, existe também a questão da informalidade, né? Existem vários fatores, não só a renda ser baixa em si, né? A renda média por trabalhador, mas como também essa questão da informalidade, a questão do próprio piauiense, o sertanejo não declarar geralmente a sua renda da forma que ela é, pode acontecer também isso, mas não deixe de ser um indicador também preocupante em relação à posição do Piauí no Brasil como um todo. Deve ter distorção no número pelo tipo de levantamento que se faz? Esse levantamento sempre tem alguma forma de uma mínima distorção, deve haver, né? E a gente deve considerar isso. Sim. Mas, independente de distorção ou não, é um número muito preocupante e um número que tem que ser avançado, fazendo com que a população do Piauí possa futuramente usufruir, né, do desenvolvimento. Quero agradecer ao senhor, doutor Eduardo. Muito obrigado por ter vindo aqui ao Jornal do Piauí e nos ajudar a entender um pouco desses números. Obrigado. Eduardo Lima, obrigado.